Olá, tudo bem com você? O capítulo 6 do Apocalipse mostra os selos que revelam a história da humanidade até a volta de Jesus. Os versos 1 e 2, ali vemos o período de vitórias e pureza doutrinária da igreja. O cavalo branco, arco e coroa, corresponde à época de Éfeso, lá naquela profecia das 7 cartas. Nos versos 3 e 4, vemos o cavalo vermelho, cujo cavaleiro tinha uma espada e veio tirar a paz. Época de perseguição religiosa e matança, promovidas pelo Império Romano contra os cristãos. Período também correspondente a Esmirna, quando o Império Romano perseguiu e matou muitos filhos de Deus, muitos cristãos. Verso 5 apresenta o cavalo preto, oposição ao branco, ou seja, corrupção da verdade, um período de trevas espirituais que corresponde ao tempo de Pérgamo. 5 e 6 aparece aqui o elemento da balança, ou seja, uma religião mercantilista. O trigo e a cevada eram caros, ou seja, com trigo e cevada se faz pão. E aqui nós vemos então a escassez da palavra de Deus, o pão da vida. Nos versos 7 e 8, ainda no verso 6, mesmo nessa situação de corrupção espiritual, Deus garantiu que o azeite, ou seja, o Espírito Santo, e o vinho, o sangue de Cristo, agissem, estivessem disponíveis. Nos versos 7 e 8, cavalo amarelo, montado pela morte. Época de Tiatira, os cristãos sinceros são perseguidos e mortos. No verso 8, um quarto da terra, ou seja, a igreja oficial conquistou grande poder político. 9 e 10, época de Sardes. O sangue dos mártires clama a Deus por justiça, assim como o sangue de Abel clamava simbolicamente lá em Gênesis capítulo 4, verso 10. E a promessa de que Deus fará justiça àqueles que morreram pela palavra, testemunhando da verdade. Eles serão vestidos de branco. Verso 11. Outros mártires ainda darão a vida pelo Evangelho. Esses serão um grupo especial no céu. 12. O sexto selo corresponde ao tempo de Filadélfia, ou seja, o início do tempo do fim, marcado por sinais no céu e na terra. Verso 13. Foi dito simbolicamente aos mártires que aguardassem um pouco mais na sepultura até a volta de Jesus, quando então Cristo virá e dará a recompensa aos seus filhos fiéis. Versos 12 e 13, sinais descritos por Jesus em Mateus 24, sinais que apontam realmente para a sua vinda. Vale a pena aqui uma leitura do capítulo 24 de Mateus para recordar os sinais que mostram a proximidade da volta de Jesus. E dos versos 14 ao 17, vemos que na volta de Jesus os ímpios sentirão pavor por terem desprezado a graça de Deus. Não desprezemos a graça de Cristo, sejamos fiéis, independentemente do que aconteça, possamos permanecer sempre ao lado de Deus, do lado vencedor da história. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e muito abençoado na companhia de Jesus.